Olá pessoal, aqui é a psicóloga Lourdes Pussato. Eu gostaria de falar hoje um pouquinho sobre autoconhecimento e gostaria assim de explicar um pouco o que consta na orelha dos meus livros. Normalmente é falado que eu sou metafísica, criadora do processo biodança, equilíbrio global, possuidora de estudos aprofundados sobre esoterismo, cromoterapia, gemoterapia, terapia floral, xamanismo e terapias regressivas. Isso tudo, gente, são técnicas alternativas, tá? Não são da psicologia. A gente tem que deixar bem claro o que é psicologia e o que são técnicas alternativas. Eu, desde quando me conheço, eu sou uma pessoa que adora estudar. Então, e gosto de me aprofundar nos conceitos os mais vários possíveis, crenças. Eu tenho estudado bastante desde sempre sobre as religiões. Chegou um determinado momento, por conta da minha sensibilidade aflorada, eu fui para um centro de Umbanda. A minha família já frequentava centro espírita tradicional há muito tempo também, desde quando eu era pequena, embora dentro de uma crença católica, certo? Mas tinha todas essas crenças paralelas, então assim, um probleminha mais complicado, um problema de saúde que se manifestava, lá ia minha mãe, e a gente ia tomar um passe no centro espírita, e depois eu acabei indo para um centro de Umbanda fazer um estudo. Eu queria provar que tudo aquilo era uma grande bobagem e acabei ficando. Depois parei, depois estudei profundamente e voltei, fiquei um tempão, quase 40 anos, dentro de um centro, até que realmente durante a época da pandemia esse centro fechou. Depois disso ou enquanto isso, havia passado por vários grupos de apometria. Isso tudo eu falo num dos meus livros, Reencarnação e Karma. Eu conto toda essa história, falo ali do karma, da reencarnação, dos nossos desafios evolutivos, das nossas companhias, né? Esses espíritos que a gente reencontra de vida para vida, as almas irmãs, as chamas gêmeas. Então tá aí um livro interessante para você entender toda essa história aqui da minha vida. Mas por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando que, paralelamente ao meu conhecimento espiritual, a minha sensibilidade, eu tenho toda uma sensitividade, eu sou médium, tenho uma espécie de evidência mental. Então, tenho essa sensibilidade. Mas, independentemente disso, eu queria explicar que, como psicóloga, dentro da Gestalt terapia, que é a minha linha de atuação, eu trabalho o autoconhecimento. E eu vejo certas publicações que me deixam, às vezes, um pouco, como eu diria, surpresa, às vezes irritada, porque as pessoas exageram na dose. Então, eu recebo pessoas dentro de um quadro, por exemplo, de ansiedade enorme, com crises de ansiedade generalizada, com a síndrome do pânico, que está fazendo reiki, que de repente passou ali por um terapeuta, um coach, que disse que se ela fizesse um monte de frases, que se ela usasse o olhinho de lavanda no travesseiro, que se ela cheirasse lá o olhinho de camomila, ela ia se curar da ansiedade. O outro vem com aquelas clássicas interpretações de vidas passadas, não, isso por causa daquilo, que se você fizer um acoplamento áurico, se você fizer um trabalho não sei das quantas, e vamos fazer uma cromoterapia, e vamos fazer uma sessão de cristais. Gente, eu não estou criticando isso como se não tivesse validade nenhuma, tanto que na orelha dos meus livros consta que eu tenho esse conhecimento. Mas a gente precisa separar bem as coisas. Um autoconhecimento, os problemas emocionais, a resolução das crenças, dos paradigmas, dos problemas comportamentais, dos problemas mentais que uma pessoa traz, não são resolvidos com terapias alternativas. O sujeito vai lá e cheira um olhinho, ou ele faz uma massagem,
ou ele recebe um reiki, é lógico que vai ser bom. Isso é o que eu chamo de antídoto para a ansiedade. Porque naquele momento, ele está recebendo uma energia, ele está recebendo um aconchego, ele está sendo cuidado. E a cabeça dele, por alguma razão, para. E ele vai prestar atenção no que está acontecendo ali. O processo de ansiedade estacionou. Lógico. Agora veja, como é que depois fica? Ele sai dali, ele começa a pensar em tudo de novo que está acontecendo na vida dele, preocupações, medos, ansiedades, apreensões, com todo o estado de coisas atual, com o novo ano que daqui a pouco se inicia, com tudo que ele não fez ou deixou de fazer nesse ano, com as próprias culpas e as próprias autocríticas. Isso vai acontecer o quê? A ansiedade dele vai voltar num nível muito alto. Então, de novo, o que é ansiedade? Ansiedade é uma proteção nossa, dentro da nossa natureza, que nós nunca vamos nos livrar. A ansiedade nos coloca em prontidão para agir, para programar coisas, para resolver a vida. Agora veja, a ansiedade negativa é outra história. É aquela que a gente levanta por conta de atitudes autocobradoras, pressionadoras, por preocupações, quando a gente não reconhece os nossos limites e quer ficar controlando tudo, o futuro, o passado, porque aconteceu, porque fez, porque não fez, porque deveria ter feito, porque onde já se viu como é que seria, sabe, toda essa divagação dos ICs, isso vai gerar ansiedade negativa, que no somatório, por conta do tempo, gera crise de ansiedade generalizada, um estresse muito grande por conta do monte de cortisol que os próprios pensamentos vão gerando no corpo, porque o cérebro entende que com toda essa linha de pensamento negativo, catastrófico e apreensivo, a pessoa está num campo de batalha. Então o cérebro mobiliza todas as glândulas e joga muito cortisol no nosso corpo. E nós vamos entrar num estresse muito grande, numa crise de ansiedade generalizada que pode se tornar uma síndrome do pânico, tá? Cumulativamente falando, com residuais de válvulas de escape que vão gerar toques, ok? E numa salada dessa, por conta de tudo que somou, a psicossomatização pode sim e terá problemas psicossomáticos, que necessariamente um exame clínico não vai detectar, mas que está lá. Eu tive um cliente que ele fez 5 check-ups, os mesmos exames 5 vezes seguidas, porque ele queria achar um problema no físico. Veja, não aparecia. O problema era psicossomático, era advindo e como resultado das posturas. Então, esse campo do autoconhecimento, como nós agimos, para que nós agimos de uma forma ou de outra, a formatação que nós recebemos por conta da nossa educação familiar, cultural, os conteúdos do inconsciente coletivo que nós trazemos dentro do nosso inconsciente, interferências de repente de vidas passadas, sim, pode acontecer, mas veja, nós vamos resolver isso no aqui e agora. Sabe, eu não gosto dessa postura, embora seja espiritualista e universalista, porque eu não me considero só espírita, tá? Eu junto a parte interessante de todas as religiões, então eu me considero universalista. Apesar de termos explicações interessantes, ou da gente até, tem pessoas que têm reminiscências espontâneas de vidas passadas, então é interessante a gente saber. Agora, dizer que nós vamos resolver isso numa regressão, voltar lá em um problema de personalidade atual, não, tá? Eu tenho formação em hipnose e eu uso a hipnose regressiva em último caso, porque a Gestalt terapia me fornece uma série de condições para que através da conversa, da percepção das sensações, de como a pessoa se sente,
a gente resolva as coisas no aqui e agora, que é onde nós precisamos resolver. Por quê? Porque nós estamos no aqui e agora. Eu não estou em 1500 e alguma coisa naquela vida XYZ. Então eu preciso resolver isso no aqui e agora. Esse é o processo de autoconhecimento. Eu preciso me perceber, me sentir, aprender a entrar em contato com a minha natureza, com o meu código de valores, com a minha natureza essencial que me mostra, através do bem, da paz, da leveza, o que é melhor e o que não é melhor para mim. Então, quando nós trazemos esse processo de autoconhecimento, das técnicas que nós utilizamos, eu estou falando de psicologia. Eu não concebo, eu não acredito que uma técnica alternativa isoladamente vá trazer a resolução dos problemas emocionais. Constelação familiar, gerando culpa, impondo culpa pelas ações da mãe e da avó há 3, 4 gerações atrás. Uma pessoa que tem que pedir perdão para o agressor, como se ela fosse culpada disso. Sabe? Então tem coisas que não se coadunam, não tem significado na psicologia, embora eu tenha, paralelamente, essa postura metafísica, ok? Eu tenho uma percepção rápida, não só pela sensibilidade, mas pela minha própria experiência como terapeuta de 42 anos, de saber rapidamente qual é a problemática emocional da pessoa. Então, outro dia eu recebi uma mensagem, a pessoa perguntou: quantas sessões você precisa para me conhecer? Eu falei 10 minutos, 15 minutos. Eu não preciso de sessões. O problema não está no que eu percebo, na problemática que eu sei que a pessoa traz. O problema maior está em passar isso para ela e ela fazer a parte dela, que é a parte mais incrível, que é a nossa natureza. Nós somos indivíduos dentro de um corpo. Se eu não faço, o outro não pode fazer. Se você não come, ninguém vai comer por você. Se você não toma um remédio, ninguém vai tomar um remédio para você. Então, veja, é uma individualidade que precisa ser descoberta. Uma linda e única natureza que precisa ser descoberta. Não comparada, mas sim descoberta, pressentida, conectada, contatada. E isso são as técnicas da psicologia, as boas técnicas da psicologia, conduzidas por bons, experientes psicólogos, assim como um problema físico é muito interessante, um problema mental é muito interessante que seja trabalhado por um bom psiquiatra, experiente médico clínico, que tenha toda uma bagagem. Então, veja, nós estamos vendo ultimamente coisas assim muito absurdas na área da saúde. Promessas absurdas, sabe? Avaliações fantasiosas. Essa insistência de que a psicologia alternativa, ou até a medicina integrativa, como eles chamam hoje, resolve tudo, não é assim que funciona, certo? Então vamos valorizar a ciência de fato. Vamos ter todas essas técnicas como coadjuvantes? É lógico, tá? Um chá é muito bem-vindo, mas será que o chá sozinho resolve a doença? Ou resolve o porquê, a origem da sua ansiedade? Precisamos pensar. Então, o autoconhecimento, ele é um pouquinho mais complicado, profundo, certo? Os meus livros, eles têm justamente esse objetivo, tá? De trazer a pessoa a uma reflexão, para que ela pondere, para que ela perceba quem é ela. É o grande processo de autodescobrimento, autopercepção, traduzido pelo autoconhecimento. E, gente, ninguém pode fazer isso para você, tá? Esse negócio de fazer uma captação de vida passada e dizer que você é assim assado, ou de pegar um mapa astral e dizer, olha, eu sou assim assado porque o mapa falou, me poupa, né? Então, quer dizer, uma percepção de uma pessoa dizendo que a conjuntura XYZ dos astros pode propiciar um acontecimento
é uma coisa, mas daí você pegar aquilo para você acreditar piamente, como se você não tivesse livre-arbítrio, como se você tivesse previsões fatalistas na sua vida, isso eu não acredito, tá? Nós criamos o nosso futuro a partir do agora, através das opções, através da escolha, das escolhas que a gente faz. Então é muito importante aceitar essa responsabilidade de ser único, de ter o poder de escolher e perceber que ninguém pode fazer o que você precisa fazer, que é seu problema, é você dentro de você, certo? É interessante essa visão, porque é a mais importante e responsável. Eu não posso culpar o outro. Eu preciso assumir a responsabilidade. Eu não posso ficar terceirizando o meu problema, dando uma de vítima, porque não existe a vítima, certo? Mas existem sempre as escolhas, as opções, a busca do bem, daquilo que é correto e da melhoria. E isso só está em nossas mãos, certo? Que você refletisse. São 10 livros aí, sabe, né, que estão à disposição na internet. Você pode colocar lá livros Lourdes Possato, você vai achar. A editora Boa Nova e Lumen Editorial, que editaram os livros, eu estou finalizando o contrato com eles, tá? Então, se você também tiver alguma dificuldade de achar os livros, entre em contato comigo pelo Face, Lourdes Possato, ou deixa aqui a sua mensagem pelo nosso canal, tá? Dê aí o seu like, coloque aí o seu feedback, uma sugestão de temas, as suas opiniões. Há vários vídeos aí no canal que você pode assistir com vários temas interessantes, justamente sobre autoconhecimento e a problemática toda que nos envolve na parte emocional, autoestima e por aí vai. Tá certo? Fico à disposição, lourdespossato@uol.com.br é o meu e-mail, e você pode também acessar o nosso blog, Lourdes Possato Blog, Blogspot. Ok? Grande beijo para você, namastê, até o próximo vídeo e conto aí com as suas sugestões para que continuemos em contato. Até, muita paz e muita luz.